Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo o Tenente-Coronel Daniel Davis, veterano de combate por 4 vezes, condecorado com a Medalha Estrela de Bronze por bravura e a Medalha Estrela de Bronze por serviço. Ele também é apresentador do canal de YouTube muito popular, Daniel Davis Deep Dive, que eu recomendo fortemente. Então seja bem-vindo ao programa. Certamente é um prazer estar aqui, Glenn. Obrigado por me receber. Eu queria discutir, é claro, a guerra com o Irã com você hoje. Como países da OTAN, travamos muitas guerras nos últimos 30 anos. No entanto, o Irã parece ser um país muito diferente do Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria ou de qualquer outro país com o qual estivemos em guerra. O que você acredita que as pessoas não entendem sobre o Irã, ou que deveríamos pelo menos saber sobre seu poderio militar ou sua posição? Acho que o que está sendo intencionalmente escondido da maioria dos públicos ocidentais é o fato de que o Irã possui uma força de mísseis balísticos muito eficaz. Agora estamos vendo isso acontecer. Na verdade, se estivéssemos prestando atenção, teríamos visto isso em 2024, durante as 2 rodadas de ataques com mísseis e drones entre Irã e Israel. Quando acho que o Irã comunicou de forma muito clara que tem a capacidade de penetrar o elaborado e complicado sistema de defesa aérea de Israel, e que, se quisesse, poderia fazer isso. Eles demonstraram isso por meio de ataques muito seletivos em 2024, em abril e em outubro. Além de lançar drones mais lentos, ou mísseis de cruzeiro mais antigos, coisas que eles sabiam que seriam abatidas, porque estavam tentando sinalizar que queriam evitar a guerra, que não queriam escalar o conflito. Eles também mostraram que, se Israel fosse longe demais, eles têm essa capacidade. Bem, isso se mostrou válido, porque agora, quando você vê Israel lançar essa guerra não provocada há cerca de uma semana, o Irã não tem nenhum incentivo para reter suas capacidades letais. E agora está bombardeando, inclusive nesta manhã, alvos significativos dentro de Israel. Israel perdeu alguns alvos importantes, incluindo especificamente alguns centros de pesquisa. A maior parte dessas informações simplesmente não chega ao Ocidente. Continuamos alimentando essa ficção de que a cúpula de ferro, a funda de Davi e o sistema THAAD estão interceptando quase tudo. Mas algumas coisas passam. Esse é o discurso. Mas então você olha para o que está acontecendo no local e vê que não é o caso. Quase nada está sendo interceptado. A maior parte está passando e causando muitos danos dentro de Israel. Então a questão é, por quanto tempo isso pode continuar? Porque o inverso também é verdadeiro. A maioria dos mísseis de Israel também consegue atingir o Irã. Então isso é como 2 pesos pesados, sinceramente, trocando golpe após golpe. E a pergunta é, quem tem mais mísseis ofensivos? Porque enquanto o lado israelense basicamente tem supremacia aérea dentro do Irã, o Irã também tem supremacia de mísseis dentro de Israel. Ou seja, ambos os lados estão muito vulneráveis. E acho que essa é a grande lição agora. Isso é um vislumbre de como pode ser uma guerra moderna. O lado que tiver mais mísseis interceptores e o lado que tiver mais mísseis ofensivos será o lado que terá vantagem. Sim, eu acho. Bem, sou um pouco crítico em relação ao motivo pelo qual tendemos a acreditar em todas as histórias ou narrativas que são divulgadas pela mídia, considerando que Israel impôs essa censura para impedir que os danos que está sofrendo sejam mostrados. Então, se você toma medidas tão drásticas para evitar que qualquer um tenha acesso ao que está acontecendo, por que acreditar nos números de vítimas ou nos relatos deles? Isso meio que se contradiz, mas concordo, porém, com aquele ataque limitado que tivemos há um tempo, quando o Irã enviou seus drones antigos. E quando tudo foi abatido por Israel e seus parceiros, houve um pouco de arrogância, um pouco daquela coisa de assumir que os iranianos eram fracos, que não poderiam retaliar de forma alguma. Fico me perguntando se a retaliação do Irã foi tão fraca que, na verdade, pode ter encorajado Israel. Mas o que você viu acontecendo no terreno?
foi que Israel simplesmente não estava preparado. Por que subestimaram o Irã? Bem, sim, veja, é por isso que eu digo. E vamos voltar às 2 rodadas em 2024. Se você fizer uma análise cuidadosa dos padrões de ataque, especialmente daquele primeiro em abril, o Irã comunicou de forma muito clara o que iria fazer. Relatórios dizem que eles avisaram tanto os Estados Unidos quanto Israel sobre o que estava por vir. Eles começaram com esses voos longos de drones, que levaram horas, então todos estavam preparados. Todo o poder aéreo americano estava no ar. A Força Aérea de Israel, acho que os jordanianos e vários outros também estavam lá. O Irã queria que Israel soubesse que isso estava vindo, porque não queria escalar o conflito. Mas eles comunicaram de forma muito clara mísseis balísticos em uma base aérea, especialmente naquela segunda rodada, o que mostrou que o seu sistema não vai conseguir impedir isso. Isso deveria ter sido uma mensagem clara para Israel de que, olha, eu não quero escalar isso, mas se vocês seguirem por esse caminho, nós vamos agir. E só posso imaginar que essa mensagem foi comunicada diretamente, provavelmente por meio de canais informais ou certamente fora do âmbito público. Não consigo imaginar que eles não tenham feito isso. Então, a questão é, por que Israel ignorou isso? Seja porque foram avisados diretamente, ou porque simplesmente se recusaram a aceitar o que a análise indicava? Não tenho informações suficientes para saber do lado israelense, mas é curioso, porque pode ser que eles simplesmente não acreditassem que o Irã realmente faria isso. Talvez eles tenham pensado isso porque o Irã, depois que Israel explodiu sua embaixada, o que violou todas as normas históricas que você pode imaginar nas relações internacionais, teve uma resposta bastante tímida. Quero dizer, você pode dizer que eles responderam, mas de uma forma que não causaria nenhum dano real a Israel. Talvez Israel tenha pensado que é assim que eles vão agir. Se eu te atingir forte de novo, você ainda vai ter uma resposta pequena. Acho que essa é provavelmente a explicação mais plausível. Que Israel simplesmente pensou, não, eu posso usar todo o meu poder, e tenho o tio Sam ao meu lado, e ele vai vir me resgatar se você ficar ousado. Então talvez eles tenham achado que poderiam simplesmente coagir o Irã. E talvez também tenham pensado naquela mensagem que enviamos pelo Hezbollah no ano passado, quando assassinaram Nasrallah e decapitaram todos aqueles líderes seniores. Talvez Israel tenha pensado que essa mensagem para o Irã foi: podemos fazer o mesmo com vocês, então é melhor ficarem no seu lugar. Acho que a arrogância e a suposição de que o Irã não tinha limites e poderia ser pressionado indefinidamente levaram Israel a uma decisão ruim. E veja, na minha avaliação, Israel começou uma guerra que não sabe como terminar. Porque se eles não conseguissem uma decisão rápida, se não conseguissem uma mudança de regime imediatamente, ficariam pensando, e agora? E se o Irã simplesmente se entrincheirar e continuar lançando esses mísseis em algum ritmo? E ninguém sabe ao certo quantos mísseis eles realmente têm. Mas como vimos novamente esta manhã, acho que foi uma rodada de 23, e vários conseguiram passar e causaram muita destruição em Israel. Não sabemos quantas rodadas dessas eles ainda têm, mas claramente ainda possuem. Então, o que Israel vai fazer agora? Qual é a trajetória deles para acabar com a guerra? Se eles não decapitarem a liderança ou eliminarem a capacidade nuclear, então o que acontece? E eu não acho que Israel tenha uma resposta para isso. E acho que eles estão tentando se brace agora. Acho que, em uma guerra, as percepções significam muito. Ou seja, se você acha que o oponente tem um poderoso elemento de dissuasão ou pode interceptar seus mísseis, então as pessoas agem com base nessas percepções. E eu acho que o Domo de Ferro foi tão elogiado que até mesmo os líderes israelenses podem ter partido do pressuposto de que nada conseguiria passar. Mas estamos vendo essa estranha e rápida queda nas taxas de interceptação dos mísseis iranianos. Isso é simplesmente o sistema de defesa antimísseis de Israel ficando sem mísseis interceptores.
ou os iranianos estão usando mísseis melhores? Como você está interpretando essa situação? Acho que sempre foi um mito que o domo de ferro atingia esses 90%. Foi isso que eles alegaram. Não acho que isso tenha sido verdade para os mísseis. O que era verdade era para os mísseis de cruzeiro de movimento lento ou para os drones. E é contra isso que ele ainda é eficaz atualmente. Mas sempre interpretamos mal o que o Sistema Integrado de Defesa Aérea, porque é muito mais do que apenas o domo de ferro, realmente derrubou em 2024 naquelas 2 rodadas. E é por isso que eu digo, quando você faz uma análise dos mísseis balísticos, o Sistema Integrado de Defesa Aérea naquela época só atingiu alguns poucos, apenas um número muito pequeno. E o Irã não disparou muitos desses. Eles lançaram um monte, centenas de drones, e uma parte significativa deles foi abatida, mas não os mísseis balísticos. Então não é que agora ele esteja interceptando menos. É que o Irã agora, eu só vi alguns poucos drones sendo lançados nisso, e até agora tem sido principalmente mísseis, que o sistema não vai interceptar. Bem, não é muito se eles agora estão presos nessa guerra de atrito em que, como você disse, são apenas esses 2 gigantes se enfrentando. E tudo depende do número de mísseis que possuem e da quantidade de danos que estão dispostos ou conseguem suportar. Como isso se desenrola a seguir? Isso efetivamente forçou os Estados Unidos a entrar na guerra. Eu sei que Donald Trump disse que pensaria sobre isso por 2 semanas, mas isso também pode ser uma estratégia para fazer os iranianos baixarem a guarda enquanto os Estados movimentam seus recursos com mais liberdade. Você acha que os Estados Unidos vão entrar? E se sim, eles esperariam 2 semanas? Ou podemos esperar algo antes disso? Vou te dizer uma coisa, o Irã não vai baixar a guarda. Eles não vão aceitar nada do que qualquer um diga pelo valor de face. Certamente, não há confiança alguma. Então, se essa é a intenção, eles vão se decepcionar profundamente. No entanto, acredito que há outras motivações por trás disso. De acordo com várias fontes que tenho aqui em Washington, D.C., que têm acesso a altos funcionários do governo, eles afirmaram que a decisão já havia sido tomada e que iríamos lançar algum ataque em Fordo e possivelmente outros ataques aéreos no país antes mesmo do fim de semana acabar. Mas então, algo mudou. E agora você viu aquele anúncio realmente surpreendente, que pegou a maioria das minhas fontes de surpresa, de que ele simplesmente disse, sabe, vamos esperar 2 semanas antes de tomar uma decisão. Minha avaliação, com base no que posso ver e no que ouvi, é que não estávamos prontos para iniciar uma guerra. Suspeito, e não tenho uma fonte para isso, é apenas minha leitura das informações. Suspeito que provavelmente o comandante de campo, quem quer que esteja no comando das forças naquela região para essa operação, disse que ainda não estamos totalmente prontos. Precisamos de mais desse grupo, de C-17s, C-5s, todo tipo de material, material de guerra e logística para sustentar, como uma campanha aérea que tem vindo dos Estados Unidos para a Europa e outros lugares no Oriente Médio. Você tem um grande número, dezenas, de aviões-tanque de reabastecimento aéreo. Você tem muitos navios. Há 3 grupos de porta-aviões de ataque que estão na região ou a caminho dela. Navios Aegis, quero dizer, todo tipo de poder de fogo dos Estados Unidos. Acho que talvez eles ainda não estivessem prontos. Também houve alguns relatos de que muitos dos ativos aéreos que temos no Catar estão sendo retirados. Acho que pode ser justamente porque querem tirá-los da zona de perigo antes de começarmos a lançar ataques. Porque ali eles seriam alvos fáceis, patos sentados. E acho que querem tirar esses ativos de lá. Houve várias dessas pequenas bases isoladas que os Estados Unidos mantêm na Síria, que foram consolidadas, ou das quais as tropas simplesmente se retiraram nos últimos dias. Então também pode ser que estejamos tentando limitar nossa exposição a qualquer tipo de retaliação iraniana, porque vamos deixar isso bem claro para todos. O mesmo sistema integrado que tem sido tão poroso aos mísseis iranianos em Israel
é igualmente poroso para nós. Portanto, nossas forças, seja no Bahrein, Catar, Iraque, Síria, Jordânia, Arábia Saudita ou em outros lugares do Oriente Médio, estão vulneráveis assim como Israel está. E se entrarmos em guerra contra o Irã, se atacarmos a instalação de Fordow, por exemplo, com essa bomba antibunker, numa tentativa, e eu digo tentativa, de destruir aquele reator nuclear lá, quem sabe se conseguiríamos ou não. Mas só de tentar isso, quase certamente vai provocar uma resposta do Irã contra nossas tropas na região. E nós temos, tipo, 40 mil soldados lá, então não dá para tirar todos eles. Você pode reduzir sua exposição, mas não vai eliminá-la. Então pode ser que Trump estivesse apenas dizendo, ainda não estamos prontos. Vamos colocar mais alguns recursos e ativos lá, pelo menos consolidar e limitar a nossa exposição, aumentar a defesa aérea, porque podemos derrubar alguma coisa, mesmo que muita coisa ainda vá passar. Isso pode estar acontecendo, o que, claro, não é uma boa notícia, porque aí significa que a guerra só foi adiada algumas semanas, em vez de começar em alguns dias. Agora, minha esperança é que esse tipo de análise, que existam pessoas dentro do governo dizendo ao presidente, não tome essa atitude. Isso não vai funcionar, e vai gerar uma crise regional, e você terá uma guerra nas mãos que seus apoiadores o elegeram justamente para evitar. E então você será visto apenas como um fracasso e um perdedor. Talvez isso tenha surtido efeito. E aí ele pensa, tudo bem, vamos tentar de novo com negociações. E eu vi o ministro das Relações Exteriores do Irã, há poucas horas, reiterar que eles estão dispostos a negociar. Eles ainda estão abertos a negociações para resolver isso por meio da diplomacia. Isso ainda não está descartado. Então, seja qual for o prazo e a janela de oportunidade que realmente temos aqui, espero que aproveitemos, porque ainda é possível acabar com essa guerra ridícula entre Israel e Irã agora e evitar que ela se agrave ainda mais. Espero que sim. Bem, eu acho que pode ser as duas coisas. Porque, por um lado, você vê que não houve o devido preparo para essa guerra. Ou seja, muitos desses recursos estão sendo deslocados agora. Eles nem estão vindo dos estoques americanos na Europa, estão vindo diretamente dos Estados Unidos. Então, obviamente, eles não estavam preparados para isso. Por outro lado, acho que Trump também enfrenta muita oposição de sua própria base, de sua própria equipe, a ponto de talvez estar reconsiderando essa situação. Fico me perguntando se o Irã, ao perceber muitos recursos sendo deslocados, pode optar por um ataque preventivo, ou seja, ter a vantagem de atacar primeiro. Por outro lado, Trump poderia trazer uma devastação ao Irã, que seria muito, muito dolorosa para eles. Então acho que se houver qualquer chance de encontrar uma solução diplomática, para evitar que bombas americanas caiam sobre o Irã, tenho certeza de que eles vão aproveitá-la. Mas como há muito pouco a ganhar e muito a perder se eles tomarem uma ação preventiva, simplesmente não acho que correriam esse risco, porque as chances de sucesso para eles são muito pequenas. No entanto, quero destacar mais uma coisa sobre o lado israelense e a decisão deles de iniciar esta guerra há cerca de uma semana. Isso só mostra a continuidade de decisões estratégicas realmente ruins em Tel Aviv. Nós sempre, sabe, aqui no Ocidente, sempre atribuímos, sabe, toda essa mentalidade de xadrez 4D ou 3D aos israelenses e dizemos que eles são brilhantes e tudo mais. E eles realmente são muito bons em muitas coisas, especialmente em suas forças especiais. O Mossad, ou o que for, tem uma verdadeira e substancial experiência em diplomacia e guerra que eles vêm praticando. Mas na tomada de decisões, tem sido péssimo. Por exemplo, quando eles entraram em Gaza no final de outubro de 2023, eu naquela época disse, vocês estão embarcando em uma operação militar, tentando usar força militar letal para alcançar um objetivo político, paz para Israel, que não vai funcionar. Tudo que você vai conseguir é comprar mais insegurança para si mesmo. E é exatamente assim que as coisas aconteceram. E agora, depois de quase 2 anos de combates,
eles não estão mais perto de acabar com isso do que estavam no início. Supostamente, havia cerca de 40 mil combatentes do Hamas quando a guerra começou. E agora, depois de toda essa matança e destruição, fontes israelenses admitiram há cerca de um mês que ainda há cerca de 40 mil. Nenhuma surpresa aqui. Todas as pessoas, especialmente os homens, que sobreviveram a esse bombardeio, e suas famílias, cujas mulheres e crianças foram mortas, agora estão se auto-recrutando e substituindo todas as perdas. Então, não é nem cortar a grama, é simplesmente criar mais inimigos. E eu vi isso pessoalmente durante meu tempo tanto no Iraque quanto no Afeganistão, e agora está se desenrolando em uma escala maior aqui. Israel parece não saber como sair dessa situação, e agora eles começaram uma nova sem um caminho claro para sair dessa também. Então, isso é um problema real. Israel precisa fazer um trabalho muito melhor de pensamento estratégico e garantir que tenha uma chance de sucesso antes de começar a disparar mísseis. Sim, isso eu acho chocante para muitas pessoas. Depois dos fracassos em Gaza, depois no Líbano, depois na Síria, depois no Iêmen. E então realmente partir para o Irã, o que parece pura loucura. Mas se você estivesse envolvido no planejamento de um ataque ao Irã, como isso poderia ser feito? Porque não dá para mover muitas tropas terrestres, já que é uma região bastante montanhosa. Não tenho certeza de como isso funcionaria. Isso poderia ser feito apenas com poder naval e aéreo. E como eles entrariam, porque o Golfo Pérsico pode ser fechado. E não está claro para mim se um país como o Paquistão, por exemplo, ajudaria a derrubar mísseis direcionados ao Irã. Quero dizer, como isso seria simplesmente poder naval e aéreo vindo do sul, ou como isso funcionaria? Sim, isso é a única coisa que está sendo considerada agora. Poder naval e aéreo. E você simplesmente não pode vencer guerras só com poder naval e aéreo. Simplesmente não pode. Quero dizer, isso é uma das coisas que a guerra entre Rússia e Ucrânia está mostrando. Você pode ter quantidades incríveis de drones e poder de mísseis, poder aéreo, etc. E isso pode causar uma devastação enorme. Mas se você não tiver alguém em terra para tomar ou manter território, você não vai a lugar nenhum. Você só vai explodir um monte de coisas. É isso que estamos enfrentando aqui. Não acho que ninguém no Ocidente esteja sequer considerando colocar tropas em solo, ponto final. Eles só querem explodir coisas. Eles querem dizer, bem, queremos degradar o regime. Sabe, eles atingem os locais da IRGC, atingem os locais militares deles. Claro, eles têm assassinado cientistas civis, etc. Eliminado vários altos funcionários do regime. Todas essas coisas. E então, é claro, todo o suposto objetivo disso era a capacidade do Irã de fabricar uma bomba nuclear, caso eles decidissem seguir esse caminho. Então, eles queriam atingir algumas dessas instalações. Bem, isso é complicado. Primeiro, vamos olhar para Fordow, porque está muito abaixo do solo, algo em torno de 90 metros. E o melhor da nossa capacidade de penetrar bunkers é a GBU-57, que supostamente consegue chegar a cerca de 60 metros. Então ainda faltam 20, 25, 30 metros, dependendo de quão fundo realmente está, para conseguir atravessar. E como Ted Postel disse em nosso programa, professor do MIT, apenas ontem, ele fez uma descrição brilhante de como os iranianos provavelmente criaram defesas subterrâneas com muito granito, que possui formas irregulares e tudo mais. De modo que mesmo esse penetrador não terá uma trajetória fácil e direta para baixo, porque será desviado e redirecionado devido à forma como as formações foram construídas. E pode ser que ele nem chegue a descer 15 ou 23 metros. Não sabemos, porque isso não foi testado em condições reais de combate no solo, mas é bem provável que não funcione como imaginamos e destrua o alvo. Então você terá muitas complicações, muitos problemas. Você pode explodir as entradas do túnel. Você pode definitivamente destruir muita coisa na superfície. Mas, em relação a onde estão essas centrífugas, provavelmente você não vai conseguir ter sucesso nisso.
Você também tem o site de Bushehr, onde Putin ontem ou anteontem disse: olha, tenho cerca de 250 cientistas russos lá. Eles vão continuar lá, e talvez até aumentemos esse número para cerca de 600, e não vamos a lugar nenhum. Ou seja, não ataquem essa instalação, ou vocês podem acabar nos envolvendo em uma guerra. Espero que ninguém, nem em Israel, nem em Washington, seja tolo o suficiente para atacar esse local e potencialmente trazer a Rússia para o conflito de forma militar. Então agora há duas grandes instalações que provavelmente você não consegue destruir de um lado e do outro nem deveria atacar, o que significa que você não vai conseguir afirmar de forma conclusiva que destruiu a capacidade do Irã de correr atrás de uma bomba, caso eles decidam fazer isso. E também preciso destacar que essa alegação de que temos tentado impedir o Irã de obter uma arma nuclear, na verdade, todas as nossas ações têm empurrado o país na direção de ter um incentivo para buscar a bomba. Pode muito bem ser, e não sabemos isso neste momento, que em algum ponto os iranianos digam: ok, por causa de tudo isso, a única coisa que podemos fazer a longo prazo para garantir nossa segurança é correr atrás de uma bomba. E eu acho que o diretor-geral da IAEA, acho que o nome dele é Grossi, disse justamente esta manhã, em uma entrevista à Fox News, que o Irã já tem material suficiente agora que poderia ser reprocessado em um certo número de bombas. Mas ele disse que, mesmo assim, eles ainda não tomaram a decisão de fazer isso, o que corrobora o que Tulsi Gabbard disse em março. E então, mesmo agora, eles ainda não fizeram isso, porque ainda há alguns inspetores lá. Mas, ironicamente, se eles escolherem fazer, só teriam feito por causa de todas essas ações. Portanto, longe de impedi-los, isso pode, na verdade, empurrá-los nessa direção. E claro, se isso acontecer, estaremos em um mundo muito diferente do que se, de repente, o Irã testasse secretamente uma arma nuclear. Só Deus sabe o que aconteceria então. Mas é assim que essas operações são perversas. Elas não vão impedir algo que ainda não começou, mas podem empurrá-los para esse caminho. Essa é a natureza perversa do que está acontecendo aqui. Sabe, estive no Irã algumas semanas atrás para uma conferência. Visitei uma dessas instalações nucleares. E uma coisa que ouvi de muitos iranianos foi que, na verdade, não é do interesse deles ter uma arma nuclear, porque então os sauditas teriam a deles. Talvez a Turquia também. E, de repente, com essa proliferação, a segurança deles seria reduzida. Então, é melhor manter isso em segredo. Sim, evitar seguir esse caminho. Mas, como você disse, se eles temerem pela própria existência, podem acabar escolhendo essa rota de qualquer forma. E é por isso que parece tão tolo tentar bombardear um país para que ele desista de seu poder de dissuasão. Quero dizer, é justamente nesse momento que se precisa de um poder de dissuasão. Mas você mencionou a possibilidade de envolver a Rússia nisso, e eu vi relatos, não vi nada confirmado em lugar nenhum, mas de que houve voos chineses pousando no Irã sem os transponders ligados. Novamente, não tenho certeza se eles estão evacuando pessoas. Alguns estão especulando que estão entregando armas para o Irã, mais uma vez, para que ele possa se defender. Vejo isso como algo muito provável. Além disso, não sei se os russos estão fornecendo armas, ou pelo menos inteligência. Mas qual é o desafio mais amplo aqui de envolver, ou o risco de envolver outras grandes potências, seja a China ou a Rússia, como você mencionou? Claro, a Índia não interviria de forma alguma, mas mesmo eles estão bastante incomodados com a interrupção no fornecimento de energia. Então, como você vê a possibilidade de escalada nesse contexto? Sim, essa é a grande preocupação, porque você sabe, essas coisas estão sempre conectadas. Não dá para olhar apenas para a situação do Oriente Médio, ou para a questão Israel-Irã isoladamente, ou mesmo para a guerra Rússia-Ucrânia de forma isolada, ou para o que está acontecendo no Indo-Pacífico com os Estados e alguns de nossos aliados e a China, etc., em relação a possíveis questões envolvendo Taiwan ou o Mar do Sul da China. Sabe, algumas das pequenas ilhas que são disputadas e assim por diante.
Acho que há potencial, sabe? Existem correntes indo e vindo entre todos esses temas, porque você tem, obviamente, o Irã sendo membro do BRICS. Você tem a China, que se beneficia muito do petróleo ao qual você se referiu. A Rússia, obviamente, se beneficia muito da tecnologia de drones que tem recebido do Irã. Portanto, ambos têm interesse em evitar uma mudança de regime e estão motivados a impedir que isso aconteça. Não está claro até onde eles iriam, mas me parece improvável que literalmente não façam nada e permitam que os Estados Unidos e Israel juntos derrubem o regime iraniano, o que colocaria todo aquele petróleo em risco. Isso acabaria com a tecnologia militar e outras instalações que os russos possuem lá. Então parece provável que, se a situação apertar, eles possam reagir ou até começar a fornecer abertamente munição, mísseis interceptores ou mísseis ofensivos. Nós não sabemos, porque obviamente estabelecemos um padrão na Ucrânia ao fornecer todo tipo de ajuda letal, incluindo armas de longo alcance, para a Ucrânia matar russos lá. Portanto, não seria nada fora do comum se a Rússia retribuísse o favor e dissesse: tudo bem, agora vamos começar a fornecer isso. Especialmente se os Estados Unidos entrarem na guerra. Agora vamos ajudar o Irã, porque foi isso que vocês fizeram aqui. E vamos dar a eles algumas das nossas coisas que vão ajudá-los a matar americanos. Ou vocês vão ajudá-los a matar israelense, se entrarmos juntos nisso. Então, há muita coisa acontecendo aqui. Também sabemos com certeza que houve uma ligação telefônica entre Putin e Trump há apenas alguns dias. Nós não sabemos. Não houve nenhum relato completo sobre isso, então não sabemos ao certo o que foi discutido. Mas pode-se imaginar que algumas dessas conversas estavam acontecendo. E quem sabe, talvez isso tenha feito Trump dizer: ok, vou esperar mais 2 semanas para ver onde podemos chegar com isso. Eu novamente espero que seja esse o caso, porque isso implicaria que um pouco de sanidade está entrando no processo de decisão, e em vez de seguir por um caminho militar, talvez digamos: agora é melhor seguirmos pelo caminho diplomático e tirar essa guerra da mesa para que não tenhamos o risco de escalada, avanço e de envolver outros nessa luta. O que seria uma derrota para todos. Como esse relacionamento entre israelenses e russos entrou em colapso. Lembro que conversei com o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, no Cazaquistão, em 2018. Ele destacava que havia crianças que aprendiam algumas palavras em russo por causa do papel da Rússia em salvar muitos judeus durante o Holocausto, libertando Auschwitz e tudo mais. E isso, de certa forma, se traduzia em respeito mútuo, mesmo quando estavam em lados opostos de um conflito, como na Síria, onde mantinham um diálogo. E havia um limite para o que estavam dispostos a fazer um ao outro em termos de coerção. Mas o que vimos nos últimos anos, com Israel primeiro apoiando a Ucrânia, o que resultou na morte de muitos russos, e depois, claro, o Irã, em contraste, vindo em auxílio da Rússia fornecendo armas, toda a dinâmica mudou drasticamente. Então, parece que todo o relacionamento foi descartado. E eu acho que a Rússia está muito mais confortável, se inclinando fortemente para o lado iraniano contra Israel. Mas o que você acha que pode acontecer se Israel perder feio demais? Porque Trump disse que só aceitará a rendição. Novamente, ele pode mudar de ideia amanhã. Esse é, digamos, um dos seus talentos, se é que podemos chamar assim. Poucos políticos conseguem se safar disso, mas ele pode mudar de ideia. Mas se Israel não quiser aceitar a humilhação de ter perdido a guerra e ser forçado a negociar, quais opções restam? Conseguir o apoio dos Estados Unidos ou lançar uma arma nuclear? Você acha possível que Israel siga por esse caminho, ou isso seria demais? Sabe, neste momento não se pode descartar nenhuma possibilidade sobre o que pode acontecer. E eu acho que realmente precisamos considerar a possibilidade de que Israel possa optar por usar uma de suas armas nucleares táticas.
especialmente no local de Fordow. Isso pareceria inconcebível. A ironia de Israel dizer que está indo para a guerra para evitar a escalada do programa de armas nucleares do Irã, e então acabar usando armas nucleares para impedir isso no processo. Mas caso Trump recue isso, e você mencionou que Trump muda de ideia, cara, só desde o início de março, em 7 de março, vindo da Casa Branca, ele disse: estamos a dias de distância, pessoal. A dias de distância. Estamos nos estágios finais aqui, antes de algo acontecer no Irã. Ou eles vão aceitar o meu acordo, ou bombas vão cair, etc. Ele disse isso mais ou menos na mesma época. E então, de repente, algumas semanas depois, agora ele está dizendo: ei, vamos apostar na diplomacia. E aí você tem o Witkoff, indo conversar com a delegação iraniana lá. Ele volta e aparece na Fox News uma noite, em uma certa segunda-feira, eu me lembro, e diz: olha, tivemos algum progresso aqui. E o Irã não precisa ir além de 3,67% no enriquecimento. Isso é basicamente o que o TNP, o Tratado de Não Proliferação, permite. Todo país signatário tem esse direito. Então eles não precisam fazer nada além disso. E então, pelos relatos que recebi, isso assustou muita gente em Israel e muitos do grupo mais linha dura nos Estados Unidos, no círculo íntimo de Trump. E de repente, Witkoff apareceu no dia seguinte, dizendo: bem, na verdade não, 0% de reprocessamento. E aí, novamente, Trump ainda falando sobre um acordo negociado. E então, de repente, do nada, ele muda e diz que agora é uma linha vermelha. Eles têm que ter 0% de capacidade de reprocessamento, ou vamos resolver de outra forma, etc. Então pareceu que ele voltou totalmente para a postura linha dura que tinha no início de março. E você sabe, sabemos onde estamos agora. Então ele está pronto para exigir rendição incondicional, como você disse há apenas alguns dias, sem explicação. E então, de repente, agora são 2 semanas. O que vai acontecer no final desse período? O que vai acontecer durante essas 2 semanas? Já houve vários prazos que ele estabeleceu, e eles não significam nada, porque ele simplesmente os estende, ignora ou cria novos. Então não sabemos se isso realmente significa 2 semanas de fato, ou apenas até ele mudar de ideia novamente. Isso não ajuda em nada a tentar encontrar uma solução para isso, quando todo mundo fica se perguntando: onde estão os Estados Unidos hoje? Porque amanhã eles podem estar em outro lugar, independentemente do que disseram. E caso Trump finalmente chegue à conclusão de que conselheiros suficientes estão alertando que isso pode acabar muito mal para nós, e que ainda assim não teríamos sucesso com nossas bombas anti-bunker, então Israel pode dizer: ok, então nós mesmos to isso. O que me preocupa um pouco é que a Tulsi Gabbard apareceu há cerca de 1 semana, quando foi a Hiroshima e Nagasaki, e publicou um vídeo que, segundo o New York Times, não foi autorizado pela Casa Branca, deixou o presidente descontente e fazia um alerta geral sobre os perigos reais de uma guerra nuclear e o que aconteceria se uma arma nuclear fosse usada, além de como as explosões de hoje são muito piores, muito mais potentes do que no passado. E muita gente ficou se perguntando o que motivou isso. E a gente acaba se questionando se houve alguma conversa em algum lugar, especialmente em alguns desses círculos israelenses, de que eles estavam cogitando essa possibilidade. Porque se os Estados Unidos não entrarem lá, ou mesmo se essas GBU-57 não funcionarem, o que sobra para Israel? Eles podem optar por realmente lançar uma arma dessas aqui. E o que tem me preocupado recentemente, talvez até tão recentemente quanto ontem, é que Israel foi questionado: ok, agora que Trump impôs esse novo adiamento, e se ele não agir de forma alguma, isso significa que sua operação para garantir que o Irã não obtenha uma arma nuclear está fora de cogitação? E eles responderam: não, nós cuidaremos disso sozinhos. Resolveremos por conta própria se for preciso. E isso é meio intrigante, porque eles nem sequer têm capacidade para o GBU-57. Acho que as bombas anti-bunker que eles possuem são bem superficiais em comparação aos supostos 75 ou 90 metros de profundidade do local de Fordow. Então é razoável perguntar: o que vocês planejam fazer então?
Se suas bombas anti-bunker, você sabe com certeza, nem chegam perto. O que mais você usaria se quiser garantir que o Irã não obtenha uma arma nuclear? E temo que haja alguns dispostos a considerar o uso de uma arma nuclear. E só estou dizendo que o nosso mundo mudará radicalmente, sem nunca voltar ao que era, no dia em que qualquer arma nuclear for usada em qualquer lugar. Porque todas as condições mudam nesse momento, e os cálculos nas mentes ao redor do mundo também mudam. E é melhor torcermos para que o Irã ou Israel não façam isso. E acho que o presidente Trump deveria realmente se empenhar e pressioná-los para não fazerem isso. Ele definitivamente deveria aproveitar a oportunidade de negociação aqui. Os iranianos estão dispostos a isso. Existe um acordo que pode ser alcançado e que pode ao menos proporcionar alguma estabilidade na região. Isso está ao nosso alcance. É possível com todas as partes, desde que Israel não se torne o elemento imprevisível e faça as coisas saírem do controle. Essa imprevisibilidade do Trump, porém, eu acho que é muito deliberada, porque já foi mencionado várias vezes que você não deve ser muito previsível quando está negociando, que não deve se prender a uma posição. Então essa ambiguidade estratégica parece fazer parte da tática de negociação. Mas sim, sabe, deixe-me só, porque eu ouço isso muito também. E isso é uma faca de dois gumes. Se você quer ter um bom resultado, há um argumento a ser feito de que você precisa ser previsível. O outro lado precisa ter alguma confiança de que se chegarem a um acordo, você também vai cumprir a sua parte. Ser irracional e errático não constrói confiança, o que significa que pode tornar mais difícil chegar a um acordo negociado, não mais fácil. Essa ideia de que todo mundo no mundo precisa ser levado a temer o que podemos fazer, isso não é o que motiva a maioria das pessoas. Na verdade, geralmente, o medo as empurra para fazer coisas que não gostamos. Eu não sei como disparar mísseis balísticos contra Israel e por toda a região aqui, porque tem medo de serem os próximos na lista de mudança de regime. Então eu rejeito essa ideia de que, de alguma forma, isso é algo bom. Eu não acho que seja. Na verdade, eu ia chegar nesse ponto, porque em economia e segurança internacional, você realmente quer previsibilidade. Sem previsibilidade, como você disse, o oponente vai agir de uma forma muito desfavorável. E vemos a tendência de sair de tratados de armas ou até mesmo lançar ataques surpresa no meio de negociações. Acho que as táticas de negociação para imóveis seriam bem diferentes das da política internacional. Mas minha última pergunta é mais sobre como é que se controla dentro da Ucrânia? Como é que você Ucrânia, nela we through dois níveis. For example, in the war in Ukraine, it's fought on two levels. One hand, it's on the ground, but Por um lado, trata-se do que acontece no terreno, mas por outro, é sobre controlar a narrativa. Ou seja, quem está vencendo, quem é agressivo, quem é a vítima. Se você consegue controlar isso, pelo menos pode manter o apoio público à guerra. Mas não houve muitos esforços para controlar a narrativa no Irã. Na verdade, parece que Trump minou a própria narrativa ao argumentar que o Irã estava pronto para um acordo, que estavam muito próximos, rumo e the cove no meio das negociações. Então você vê isso como importante ou importante ou como índice a questão. how are you assessing this? Você não pode mudar isso. É uma característica do mundo moderno, e todo mundo está envolvido nisso em algum grau. A realidade é que isso distorce a compreensão das pessoas sobre o mundo ao seu redor. Isso faz com que elas acreditem em uma coisa, quando algo diferente pode ser verdade na prática. Você mencionou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso está acontecendo em todo lugar. Acreditamos que podemos fazer a Rússia perder e que só precisamos de um pouco mais de pressão, um pouco mais de munição. Mas uma análise militar sóbria teria informado qualquer um desde o início que isso era insolúvel militarmente para o lado ucraniano.
E que, dado tempo suficiente, os russos têm os recursos, a capacidade, o efetivo e, definitivamente, a vontade política para eventualmente ter sucesso. E eles vão conseguir. O mesmo acontece aqui. Se continuarmos acreditando que a cúpula de ferro é esse, você sabe, escudo quase impenetrável sobre Israel, isso vai dar a eles confiança para assumir todo tipo de risco, porque pensam, se você fizer algo, vamos conseguir interceptar. Isso passa a ideia de que outras pessoas podem incentivá-los a seguir por esse caminho, porque acham que o Irã é fraco, que eles não têm uma cúpula de ferro própria, que têm uma defesa aérea antiquada. Então isso significa que estamos protegidos. Vocês não estão protegidos. Decidimos fazer o que quisermos. E vocês não podem fazer a respeito. E estamos eliminando, etc. Tudo isso se baseia em uma impressão, uma narrativa, quando as realidades no terreno são muito diferentes. Essas realidades foram comunicadas fisicamente ao longo do último ano, mais ou menos, e os sinais foram ignorados em favor da narrativa. E agora você tem uma situação em que Israel tomou uma atitude, mas a narrativa não funciona no campo de batalha. Ela pode funcionar nas suas impressões, no que as pessoas pensam e no que elas vão apoiar. Mas uma bomba não se importa com a sua narrativa. Ela vai atingir algo ou não vai atingir. Seu míssil interceptador vai derrubar algo ou vai errar. Isso não se importa com a sua narrativa. E é isso que estamos vendo acontecer no terreno agora. Israel embarcou em um curso de ação baseado em uma narrativa, e a realidade no terreno não está apoiando isso. Então agora eles estão meio que perdidos. O que fazemos? Não temos mísseis interceptores suficientes, nem mísseis ofensivos para destruir o Irã, porque isso exigiria uma longa campanha aérea durante muitos meses, possivelmente até anos. Israel não tem esse tipo de recurso. Nós não temos esse tipo de recurso. Então, o que você vai acabar fazendo? E qual será o custo disso? Porque agora você vê que, na realidade, o sistema integrado de defesa aérea não é impenetrável. Israel está sendo atingido em vários lugares. Grandes instalações estão sendo atingidas. Instalações de pesquisa nos últimos dias, que realmente atrasaram Israel em várias áreas, foram atingidas. E quem sabe até onde essa lista de alvos vai chegar. Esse é o preço de se fazer política baseada em uma narrativa, ignorando a realidade concreta dos fatos. E como vamos sair dessa? Eu realmente não sei. Em algum momento alguém vai ter que reconhecer a realidade e basear a política nela, ou as coisas vão piorar muito. Desculpe, só mais uma última pergunta. Se os Estados Unidos não se envolverem diretamente e se limitarem apenas a reabastecer Israel, até que ponto eles têm capacidade de reabastecer as armas israelenses? Estou pensando em mísseis para atacar o Irã, mas também nos mísseis interceptores. Sim, sim. Então lembre-se de que, talvez há 3 semanas, Volodymyr Zelensky estava reclamando que lhe haviam prometido 20 mil mísseis interceptadores pelo então secretário de Defesa Lloyd Austin, e ele estava reclamando que esses mísseis foram desviados para Israel. Segundo a mídia ocidental, Wall Street Journal, The Washington Post, Israel tem usado esses mísseis em um ritmo muito alto, e até mesmo esses agora estão acabando. Então, a Ucrânia continua implorando por mais. Eles querem muito mais. Eles têm 12. Querem baterias Patriot. Bem, nem é tanto uma questão das baterias, mas sim dos mísseis interceptadores. E há cerca de um mês, o secretário de Estado Blinken disse em depoimento no Senado que não temos mais para dar à Ucrânia. Bem, isso foi antes desta guerra começar e antes dessa saturação no uso de todos esses mísseis interceptadores. Então agora, teremos que recorrer à nossa reserva estratégica, o que precisamos para nossa própria segurança nacional, ou simplesmente teremos que dizer a eles que não temos. Mas de um jeito ou de outro, isso não pode ser sustentado por muito tempo. E eu não sei o número, porque não tenho acesso às informações secretas, ao inventário real de quantos temos, mas sei que nossa capacidade de produzi-los em fábricas e afins é muito, muito baixa. Então, não dá para sustentar uma guerra assim.
Algumas decisões difíceis vão ter que ser tomadas pelos líderes em breve, se isso não for resolvido pela diplomacia. Well, thank you so much for... Muito obrigado por me permitir ouvir suas opiniões. É sempre interessante conversar com pessoas com esse histórico militar para entender o que está acontecendo. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e espero que você considere voltar aqui em outra ocasião. We'll consider coming back on one time. Thanks. Obrigado. Eu adoraria fazer isso. Muito obrigado.